Você já deve estar cansado de fazer várias entrevistas de emprego e nunca conseguir o seu emprego. E aí as empresas não falam que você erra. Nesse vídeo eu vou trazer os 5 erros que você comete e você não sabe. Bora lá? A entrevista de emprego, eu sei que já te falaram sobre isso, que é a etapa mais difícil do processo seletivo. Esqueça tudo isso. E por que eu estou falando que, pelo contrário, é a etapa mais fácil? Porque você comete uma série de erros que nunca te falaram, não é culpa sua, porque, enfim, nosso modelo educacional não mostra isso na prática, não te prepara. E aí você fica perdido porque você faz entrevista e nunca consegue sua oportunidade. Então eu vou trazer aqui os principais erros. O primeiro ponto fundamental é que você não sabe se apresentar. Quando eu falo isso, a primeira pergunta que vão te fazer na entrevista é o seguinte: me fale sobre você. Qual a expectativa do entrevistador ao fazer esse tipo de pergunta? É realmente te conhecer de uma forma detalhada. É você ter a oportunidade de trazer um valor, um impacto que você teve nos principais momentos e deixar claro que você é a pessoa certa para aquela vaga. Mas como fazer tudo isso? O erro comum é você trazer uma apresentação generalista. Quando eu falo generalista, é no sentido de você repete a mesma apresentação em todas as entrevistas. Vai me dizer que você não faz isso? Eu aposto que sim, porque é algo que eu fazia e é um erro muito comum. Então, o que fazer então? A partir do momento que você se conhece muito bem, você vai pesquisar a fundo sobre a empresa antes de participar da entrevista. E aí você vai perceber como que você se conecta com a empresa, que são algumas formas. Tem muito conteúdo aqui no canal. Setor, vaga, propósito, cultura e valores. A partir do momento que você identifica tal momento da sua vida, tal experiência, a conexão que você tem com a empresa, você vai trazer essas informações para a sua apresentação. Como assim? No sentido de sempre traga a contextualização, ou seja, a problemática que você vivenciou em cada experiência que vai fazer sentido ali, o que você fez de fato, o resultado que gerou. A partir de toda essa estrutura que eu comento, passo para os meus alunos aqui na mentoria, você vai trazer um discurso direcionado, objetivo, que vai facilitar o entendimento por parte do entrevistador. Evite colocar informação pessoal no início, porque já está no seu currículo. Você precisa fazer diferente, ir direto ao ponto, para poder realmente mostrar o impacto que você teve ao longo da sua jornada profissional. Então esse erro é muito comum, que aí o pontapé inicial você perde a oportunidade de se valorizar, de se vender e mostrar toda a sua proposta ali para a empresa. E aí, no final da sua apresentação, é fundamental que você faça a chamada para ação. Como assim, Pedro? A partir de tudo isso que eu falei, hoje eu me sinto pronto para poder encarar um novo desafio na vida e ser selecionado para essa vaga. Percebe? Olha o impacto que gerou diante de todo esse processo. Então, você estruturando de uma forma correta, começando bem ali a apresentação, automaticamente a entrevista ela vai se tornar completamente diferente. E aí, o que você achou? Curtiu? Deixa aqui embaixo sua curtida, se inscreve no canal, ative o sininho, porque tudo isso que eu falei de apresentação pessoal tem um vídeo exclusivo para isso, para poder te ajudar a montar uma boa apresentação. Então continua aqui me acompanhando para você ter esse conteúdo diferenciado. Outro ponto importante aqui é o fato de você não se preparar, que é o que eu comentei no início do vídeo. Então, a partir do momento que você não se conhece bem, não treina perguntas, não coloca em prática, não pede feedback ali para as pessoas do seu convívio, ou seja, não treina, automaticamente você vai ficar inseguro na entrevista. E aí as coisas vão por água abaixo, porque você não vai conseguir controlar emocionalmente, você não tem uma inteligência emocional para poder lidar bem com o nervosismo. A partir do momento que você se prepara, se dedica, estuda as perguntas, faz esse processo bem direcionado de autoconhecimento, automaticamente tudo muda. Tudo vai fazer sentido com o tempo. Então, quando eu falo preparação, é treinamento, é prática. Tem técnica que eu passo aqui para os meus mentorados. Se você quiser um acompanhamento, é só você clicar no link aqui embaixo. Você vai ter todo o acompanhamento comigo de forma individual, focando na sua necessidade para a gente conseguir juntos a sua oportunidade profissional. Outro ponto fundamental aqui é o seguinte: você não tem ideia da pretensão salarial.
Então, quando você é questionado sobre pretensão salarial, benefícios, você dá um branco, porque você não tem noção de mais ou menos quanto que o seu cargo compete ali. E aí, o que fazer então de diferente? Entra no Glassdoor, dá um Google aí depois que você assistir esse conteúdo. Você vai colocar ali o cargo, a empresa, para você ter uma noção, uma estimativa de acordo com a localidade, quanto mais ou menos está variando ali a faixa salarial. E aí, ao ser questionado nesse sentido na entrevista, você já vai poder negociar e o mais próximo para você ter uma margem para poder se valorizar. Porque a empresa vai querer jogar o salário para baixo. Você precisa fazer o contrário, o movimento oposto e não aceitar qualquer coisa. Você precisa trazer o protagonismo para você e falar para a empresa: eu sou o candidato ideal e aqui eu vou conduzir a minha carreira e aí eu vejo que faz sentido com você, então a gente vai seguir. Então deixar claro, pretensão salarial, os benefícios também. Como pesquisar, se a empresa não falar, entra no LinkedIn, busque contatos com pessoas que estão ali trabalhando na mesma empresa que você está buscando a oportunidade e aí pegue essas informações e exponha ao longo ali do processo, ao longo da entrevista. Perguntas. Outro erro muito comum. No final da sua entrevista, as entrevistas que você já fez, com certeza o recrutador chegou. E aí, você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Por que ele faz isso? Porque ele já espera automaticamente que você faça perguntas ao longo da entrevista. Por quê? Aqui você não vai ficar só respondendo, tem que ter um diálogo, é uma conversa, é uma negociação. Então precisa ter uma troca. A partir do momento que você faz perguntas ao longo ali da entrevista, automaticamente ela vai ser conduzida de uma forma diferente. Você vai ver que vai ter uma troca, até o entrevistador ele vai se sentir mais confortável com aquele ambiente. Então, também não é o ponto aqui de você fazer qualquer pergunta. Antes da entrevista, lixe as principais dúvidas, escreva lá no caderninho: quero perguntar isso, aquilo, perguntas estratégicas, aprofundadas, nada superficial, né? As perguntas mais clichês. Mostre que realmente você se interessa por aquela empresa, por aquela vaga. Você foi atrás, correu atrás das informações e trouxe para poder realmente sanar suas dúvidas ali na entrevista. E aí como que você vai encaixar? Por exemplo, quando eles te perguntarem sobre ponto forte, ponto fraco, você pode responder e já fazer a pergunta. E você? O que você espera em relação ao meu perfil? Qual a sua expectativa? Então percebe? Faz um sentido ali. Então é você analisar e trazer as perguntas ali de acordo com o que está sendo conduzido ali naquela situação. Faz sentido? Nada disso vai funcionar se você não fizer algo a mais. Que é o quê? Demonstrar brilho nos olhos, energia, vontade de estar ali, aproveitar a oportunidade. Porque o processo é um funil. No final, vai estar muito nivelado. Então, qual vai ser o diferencial? Além de tudo isso que eu falei, o brilho nos olhos vai mostrar que realmente você está querendo aquela oportunidade. Você correu atrás, foi buscar conhecimento e está ali preparado para poder assumir esse novo desafio e mostrar que você é o candidato ideal. Então, atrelado com toda essa parte técnica, a prática e mostrar, né, o a mais ali dentro, a empolgação, né, o brilho nos olhos, vai fazer total diferença para que você consiga essa oportunidade. Então, a partir do momento que você não faz isso, é mais um erro clássico que você não consegue perceber, mas na cabeça do entrevistador, se você fizer isso de diferente, automaticamente ele vai lembrar: caramba, o Pedro, o fulano, realmente estava querendo aquela oportunidade e por que não ceder essa oportunidade para ele e trazer ele para a nossa empresa. Faz sentido tudo que eu falei para você? A conclusão de tudo isso: a entrevista é a etapa mais fácil porque depende de você. Traz o protagonismo. Diferente de dinâmica, outras etapas, você tem outras pessoas ali. Então, às vezes, o entrevistador não consegue te avaliar. E ali, quando você só está com ele, né, um a um ali, automaticamente você consegue mostrar todo o seu potencial e deixar claro que você é o candidato ideal para a vaga. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Fique aqui comigo, se inscreva no canal, ative o sininho para você ver outros conteúdos como esse para poder te ajudar. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto.